Minhas caras, meus caros, vamos falar mais um pouquinho de Banco Central. Olha aqui, o senador Jacques Wagner, quando você deu uma entrevista à Folha de São Paulo, até comentei ontem, não é da coisa, comentei também na minha página no UOL, em que disse que o mal-estar dos militares com o PT, com Lula, se deve em grande parte à Lava Jato, né? Que com suas maluquices criou ali um contencioso de falsas evidências, né, que indispôs os militares com o PT. Na verdade, indispôs os militares com a política de maneira geral, tanto é que eles caíram na conversa de um dos seus, né, um capitão arruaceiro, e indispôs de maneira geral o país com a política, muito especialmente a imprensa, né? De sorte que a política passou a ser vista como algo negativo, venenoso, que faz mal à sociedade. A gente sabe onde é que essas coisas terminam, em assalto aos três poderes, em atos terroristas, em bagunça, não é? Não é diferente quando a gente trata de política econômica, de política monetária, né? Este criado de vocês aqui escreveu um texto no UOL no dia 11 de fevereiro de 2021, portanto há 2 anos, por ocasião da aprovação do texto base pela Câmara da independência do Banco Central, né? E eu chamei aquilo de fetiche de liberal ultrapassado, porque eu não via a menor importância naquele troço e não vejo ainda hoje pela simples razão de que eu não acredito em independência. Então eu não estou falando isso porque o Lula é presidente, alguns idiotas dizem, o Reinaldo agora só apoia o Lula, quando eu acho que sim, sim. Não, eu não estou falando com a do Lula, não. Quando eu critiquei a aprovação desse texto, o presidente era o Biltre, o miseado lá de Orlando, né? Eu não tenho uma posição para quando um é presidente, quando o outro é presidente, né? E quando eu mudo de ideia, eu venho aqui e exponho. Independência do Banco Central, bom, o BC define a taxa de juros depois de ouvir, por exemplo, os agentes do mercado, tem o tal do boletim Focus, né? Então, cabe perguntar, independência em relação a quem? Independência de quem? Por que não houve os sindicatos, por exemplo? Reinaldo, que demagogia! Tá bom, então vamos tirar isso que dizem ser demagogia. Por que não houve os acadêmicos que dão aula de economia, alguns especialistas? Não, estão ouvindo operadores de mercado. Então, essa tal independência, na verdade, é para fazer com que, de certo modo, esses tais mercados, que eu não vejo como agentes do mal, mas eles são uma parcela da sociedade, né? É fazer com que essa gente, de algum modo, governe o país, não é? Não, eu não vou concordar com isso, não dessa maneira. Eu continuarei a dar sempre a primazia à política, e à boa política, né? Não a política de vagabundos. Olha aqui, o Donald Trump chamou o Fed no seu tempo, né, como presidente, de patético, de louco, de lento. Segundo ele, todos os membros do comitê eram estúpidos. Tá usando o Trump como exemplo? Não, aquele vagabundo não é exemplo de nada. Tentou destruir a democracia americana, mas não porque criticou o Fed. E a imprensa não tinha chilique. Meu Deus, o Trump criticou o Fed. Não acontecia nada, né? E olhem que o presidente americano dispõe de um troço chamado Federal Reserve Act. Ele pode demitir qualquer diretor do Fed. Não me lembro de ter acontecido, mas o instrumento existe. Imagine se tem isso aqui. O Lula criticou 3 dias seguidos praticamente o Banco Central. E há quem esteja vendo nisso um chilique. Uma coisa que acontece 3 dias seguidos não é chilique, é cálculo, não é? Me parece que o presidente reagiu, e aí com razão, àquele comunicado meio mal criado, né, do BC, do Copom, quando decidiu deixar a taxa de juros em 13,75%, dizendo, olha, o problema é com vocês, é com o governo, é com a questão fiscal. E aí vem, Lula falando isso, ele vai contribuir para aumentar a inflação. Demonstrem essa tese por escrito, por favor,
e não por intermédio do chat GPT? É isso aí.